Vamos falar um pouco sobre o mercado de petróleo, como ele é negociado, como funciona a formação do preço, como se dá o lucro das empresas nesse setor aí, de que forma o Covid-19 pode impactar e como fica a Petrobras no meio disso tudo. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já deixa seu like aí, se não é inscrito, se inscreva no canal e fica comigo nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é facilitar a sua vida aí de investidor. Bom, eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco do petróleo aí, porque essa semana teve um momento que os contratos futuros lá do WTI fecharam no negativo. E aí muita gente perguntando, meu Deus, como funciona isso? Agora o preço do petróleo é negativo, a Petrobras vai quebrar, enfim. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o mercado do petróleo, né? Como estava. Veja bem, há um tempo atrás a gente tinha aí uma demanda crescente pelo petróleo. Então, basicamente, a formação não só do petróleo, mas de qualquer mercado, é baseado na lei da oferta e demanda. Demanda é a necessidade por aquele produto, pessoas querendo consumir aquele produto. E oferta é a quantidade desse produto disponível no mercado. Então, o petróleo também não é diferente, o que rege o preço dele é a lei da oferta e demanda. A demanda, por sua vez, ela estava crescente há um tempo atrás pelo petróleo, então o mundo em aceleração, os veículos cada vez rodando mais, as fábricas que necessitam do petróleo como matéria-prima dos produtos que elas fabricam lá estavam em expansão também, ou seja, a demanda pelo petróleo não parava de crescer. Como a demanda pelo petróleo não parava de crescer, os estoques começavam a baixar. Começando a baixar, as empresas que produzem o petróleo, elas começaram uma corrida por mais petróleo. Então, fura poço, faz estoque, aumenta a produção, contrata mais pessoas, enfim, tem que dar conta do recado, beleza? Então tá, esse era um cenário. Aí, como todos os produtos na economia, os ciclos eles se invertem, né? Com a commodity, petróleo não é diferente. Então as empresas a todo vapor, acelerando a produção tal, chega um momento que atende, equilibra aí com a demanda, então começa a formar estoques. A gente estava mais ou menos chegando nesse ponto aí, então a gente estava conseguindo, no mundo, né? Eu estou falando aqui de uma visão mundial, nós estávamos conseguindo estocar petróleo. Beleza, então aqui só para a gente ter um panorama geral aí de como estava aí esse mercado. Como o preço é formado? Bom, as empresas que extraem o petróleo e o comprador negociam os barris de petróleo através de contratos futuros, que são negociados em bolsa de valores. A gente tem dois grandes índices que medem a negociação desses contratos futuros, que é o WTI, que é mais voltado lá para os Estados Unidos, tá? É só petróleo negociado nos Estados Unidos, e tem o Brent. O Brent é mundial, inclusive o petróleo da Petrobras é negociado através de contratos futuros pelo Brent. Então, basicamente assim, quando o comprador entende que ele vai precisar de petróleo, ele começa a comprar contratos futuros. Então ele já negocia o petróleo que ele vai comprar até 1 ano e meio para frente dá para negociar. São vários contratos que você consegue negociar. Até mais de 1 ano para frente você já consegue negociar o valor que você vai pagar por esse contrato. Então é basicamente assim, ó. Quando você compra um contrato futuro, imagina que eu paguei lá $60 dólares, né, pelo barril do petróleo no futuro. Quando chega daqui 1 ano, se o barril está sendo negociado a 120, problema é do mercado. Eu já assinei um contrato, que eu já comprei um contrato que eu vou pagar $60 e pronto. Esse comprador, no caso, ele exerce esse contrato e ele recebe os barris de petróleo lá por o preço de $60, que foi o contrato futuro que ele pagou. Agora, esse cenário que eu coloquei aí, que o valor subiu, isso é numa situação em que a demanda, consumidores, é maior do que a oferta. Então as empresas que extraem petróleo elas não estão conseguindo manter os estoques. Aí o preço sobe. O contrário também acontece. Se a demanda cai, sobra estoque, né? Sobra petróleo, essas empresas continuam fazendo extração e esses petróleos vão sendo armazenados em depósitos, em navios, tanque de transporte de petróleo, né? Enfim, vai criando um estoque e chega um momento que o estoque está muito grande e precisa desovar esse estoque. Como que desova esse estoque? Baixando o preço. Então, quando o preço vai baixar, não compensa para o comprador ficar com esses contratos que já pagou mais caro. Imagina, o petróleo vai lá para 40, não adianta ele ficar com um contrato de 60 na mão, né? Porque senão ele vai ter que exercer por 60. Então ele vende a mercado e ele compra novos contratos com valores atualizados e essa negociação vai acontecendo. Esses contratos, por sua vez, têm vencimento
E aí entra a questão que aconteceu lá com o WTI. Um dos contratos estava muito próximo de vencer, venceu essa semana, eu acho que foi dia 21 ou 22, vencia esse contrato. Então o que acontecia? Esse comprador, ele já estava com estoque gigante, não tem mais onde botar petróleo, e se ele exercesse, se ele deixasse esse contrato vencer, com esse contrato na mão, ele seria obrigado a comprar esses barris. Só que como os estoques já estão lotados, o que esse comprador vai fazer? Ele não quer mais barris de petróleo, então ele precisou vender esse contrato e foi vendendo, todo mundo vendendo para não vencer esse contrato na mão e não ter a obrigação de exercer, e acabou que eles pagaram para quem quisesse assumir esse contrato. Então chegou lá na casa dos $30 negativos. Basicamente assim, ó, tá aqui, eu tô te pagando $30 para você assumir o meu contrato aí, para você pegar ele e comprar esses barris aqui, porque eu não vou ter mais onde armazenar, já estou com os estoques lotados. Bom, e aí entra aquela história, por que isso acontece? Por conta, gente, num primeiro momento, por conta da Covid-19, coronavírus, porque como eu estava explicando no começo, oferta e demanda estava mais ou menos equilibrada ao longo do tempo, sempre se mantém equilibrado a oferta e demanda da extração do petróleo e do consumo do petróleo. Só que aí o Covid-19 chegou, pegou todo mundo de surpresa, a demanda foi lá embaixo porque o mundo todo teve que parar, então veículos não estão rodando, as fábricas que dependem o petróleo como matéria-prima também não estão funcionando, caminhões não estão circulando, enfim, o mundo está desacelerado, então é natural que a demanda pelo petróleo tenha uma queda, ou foi aí acima de 50% a demanda. Com isso, as empresas de extração, elas não podem simplesmente pegar um poço e deixar o poço parado lá. A extração, ela não para, até tem como reduzir o volume de extração de um poço, mas não pode fechar, né? Senão eu não entendo muito bem essa parte técnica aí, mas eu acho que acontece alguns problemas com o poço lá. Se alguém tiver mais conhecimento, pode até contribuir com a gente aqui nos comentários. Mas o que eu sei é que não pode ficar parado um poço. Então, com isso, os estoques foram aumentando e ocorreu um desequilíbrio acentuado. A demanda diminuiu muito, mas a extração, a oferta de petróleo continua crescendo. Então, é por isso que chegou a ser negociado a preço negativo. Mas isso, gente, foi no contrato WTI, foi lá nos Estados Unidos. E muito disso acontece por causa da guerra lá da Arábia Saudita com a Rússia, que são os dois maiores exportadores de petróleo que existem no mundo. E eles estavam naquela briga, não, eu não vou reduzir produção, eles têm que reduzir produção. E aí a Rússia com a Arábia Saudita tentando reduzir produção, não chegavam num acordo e ninguém queria reduzir produção. E aqui, ó, metendo ficha na produção. Com isso os estoques foram ficando gigantes e é por isso que agora tiveram que chegar a preço negativo. Parece que já se manifestou lá a Arábia Saudita, porque ela que estava com maior resistência, porque eles têm um custo menor para a extração do petróleo, então não estavam querendo ceder. Mas agora viram que o negócio apertou e já anunciaram que vão reduzir em até 10% a produção do petróleo aí nos próximos anos para tentar equilibrar esse mercado. Bom, enquanto isso, nós aqui no Brasil temos a Petrobras e a gente faz parte da negociação de outro mercado, que é o Brent, tá? Então o Brent negocia um contrato que não tem muito a ver com a guerra que está acontecendo lá. Só que é claro que um mercado ajusta o outro, né? Então se o preço do petróleo WTI está caindo muito, é natural que isso acabe refletindo ao longo do tempo também no Brent. Bom, e aí entra um ponto muito importante, porque como se dá o lucro dessas empresas de extração? É basicamente assim, ó. Imagine que um barril de petróleo é negociado a $50, tá? Qual é o custo que uma empresa de extração ela tem para extrair um barril de petróleo? Vamos imaginar que esse custo é $40. Então ela consegue vender por 50, o custo é 40. Se o preço do barril do petróleo ele vai caindo e ele chega abaixo de 40, essa empresa ela passa a ter prejuízo. E para que isso não aconteça, essas empresas elas têm que controlar a produção para que não deixe os estoques supercarregados, porque se os estoques aumentarem muito, o preço vai cair. O preço vai cair, precisa desovar, então baixa o preço e essas empresas acabam fechando prejuízo. Então o que as empresas, inclusive existem as organizações, né, que eles controlam a produção com o objetivo de controlar os estoques e manter o equilíbrio entre a oferta e demanda ali,
para que não precise negociar a um preço que essas empresas não tenham lucro. Então a própria empresa ela controla a oferta e demanda para que se mantenha no lucro. E o que torna então as empresas de petróleo aí uma mais competitiva que a outra? A eficiência. Então é basicamente assim, imagine que a empresa A ela consegue ter um custo lá por extração de barril de $40, a outra 35 e a outra 30. No momento como esse que a gente está vivendo, quem tem mais chance de sobreviver? Aquela que tem um custo de 30 para extrair um barril de petróleo. E falando da Petrobras, então, colocando a Petrobras no meio disso tudo, eu vejo um ponto muito positivo que tem acontecido recentemente na Petrobras, que a Petrobras, quem acompanha ela sabe que ela está passando por uma revitalização, então toda a estrutura de cargos e empresas que são subsidiárias da Petrobras está sendo tudo remanejado. Então basicamente a Petrobras está pegando aqueles cargos altíssimos lá, que era cabide de emprego, né, coisa de governo, tá mandando essa galera aí pastar, vai trabalhar, vai procurar emprego, tá botando gente técnica no negócio e um monte de empresa que não dava lucro, que estava na mão da Petrobras, que também servia para cabide de emprego, a Petrobras está vendendo tudo. Quem está inscrito lá para receber os e-mails do RI da Petrobras sabe que praticamente todo dia a gente recebe um e-mail dizendo que a Petrobras vendeu alguma empresinha lá que fazia parte dela. Ou seja, ela está cada vez tornando mais eficiente e com isso a empresa ela está conseguindo diminuir os custos dela. Então o custo para manter a empresa aberta por barril de petróleo, vamos dizer assim, ele está cada vez mais baixo e isso vai tornando a Petrobras mais competitiva. Ainda bem que a Petrobras fez isso nos últimos anos, porque talvez agora ela esteja muito bem preparada para passar por essa crise do petróleo que já chegou, né? Já chegou, a gente está vendo aí acontecer. Então quem é investidor do setor aí, desse setor, Petrobras, PetroRio, enfim, a gente tem que acompanhar para ver qual vai ser o impacto aí nessa redução pela demanda no petróleo e se as empresas vão conseguir aí diminuir a produção ao ponto de buscar esse equilíbrio e fazer com que o petróleo volte a subir o seu preço aí ao longo dos anos, sem que as empresas tenham que fechar as portas antes de isso acontecer. Bom, gente, espero que tenha ficado mais claro como funciona esse setor, por que aconteceu de o WTI fechar no negativo lá, mas eu vim fazer esse vídeo aqui porque tinha muita gente pensando que a Petrobras agora ia falir porque o petróleo está sendo negociado no negativo, então a Petrobras ia ter que pagar para trabalhar. Não, não é assim, isso aconteceu com um contrato no WTI, que é lá nos Estados Unidos, que não tem nem a ver com o petróleo da Petrobras aqui, tá? Ou seja, uma coisa que está um pouco distante ainda da Petrobras, mas que sim pode chegar porque o mercado ele vai se ajustando como um todo. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilha, se não é inscrito no canal, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!